De fato, desde a eleição de Donald Trump, com o seu populismo America First, e aquelas subsequentes tentativas de minar o processo democrático, com a escalada do nacionalismo no Reino Unido, que culminou com o Brexit, com o ressurgimento do populismo de direita em diferentes partes do mundo, né, como no leste europeu, como na Ásia, como no Brasil, e essa extrema-direita aguerrida, agressiva, que nos deixou muito perplexos, com a pandemia e a desgovernança global que se viu, com a guerra da Ucrânia e a possibilidade de Trump ser novamente nomeado pelo Partido Republicano como candidato à presidência nos Estados Unidos, e até mesmo vencer as eleições em 2024, a gente vê que tem predominado uma crescente incerteza no cenário internacional e gerado muito questionamento sobre a capacidade das organizações internacionais, as instituições que foram constituídas para mediar os conflitos, para resolver, né, tantos disputas, tantas questões, tudo isso torna-se incertezas, geram dúvidas. O citadíssimo autor norte-americano da área de relações internacionais, o professor John Ikenberry, ele disse em 2018, portanto, antes da pandemia e da guerra na Ucrânia, que instituições como a Organização do Tratado Atlântico Norte, né, a conhecida OTAN, estavam sendo palcos de disputas entre nações e revelando com isso a fragilidade política nos quadros institucionais da chamada ordem liberal internacional. Isso quando não colocada em dúvidas a própria existência de uma ordem, como o professor também conhecidíssimo Mearsheimer fala, né, traz isso, publica isso na área de política internacional. De que ordem e que crise nós estamos falando? E o que isso diz respeito à América Latina e ao Brasil? Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa Diálogos INEU, que é produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E no vídeo de hoje, o nosso convidado é o professor Tom Long, é um norte-americano, mas que leciona, vive e leciona política e estudos internacionais, hoje em dia, na Universidade de Warwick, na Inglaterra, né, uma das principais universidades do Reino Unido. E ele é um latino-americanista, por assim dizer, né, que tem pesquisado bastante sobre a inserção internacional de países da América Latina. Professor Tom, na sua agenda de pesquisa constam a Ordem Liberal Internacional, né, capitaneada pelos Estados Unidos, e seus grandes desafios ou crises, e o papel da América Latina na construção dessa ordem. Então, muito bem. Então, conforme eu falei na apresentação, há uma discussão sobre os Estados Unidos e o seu papel em uma nova era de disrupções sucessivas, né? E todas elas interconectadas, que configuradas aí por uma crise financeira global, né? Que abateu sobre os países, inclusive do centro do sistema internacional, a eleição, governo e pós-governo Trump, né? Com todas essas possibilidades aí que a gente tocou, que a gente falou, a guerra comercial e tecnológica com a China, né, dos Estados Unidos com a China, mas principalmente Trump, que subleva isso, as crises decorrentes da crise da Covid, ou seja, crise dentro de crise, ou crise principal transbordando para outros setores, né, e arrastando junto para um fundo de poço, podemos dizer assim, né, de problemas, e finalmente a guerra russo-ucraniana, né? Esse desconcerto, né, no sistema internacional, vamos dizer assim, para usar um termo que o professor Sebastião já usou num livro que ele publicou em 2012, não é de hoje, obviamente, né? Mas ele vem se agravando cada vez mais e muito tracionado pelas próprias crises domésticas, crises agudas nos Estados Unidos, né? Incorporadas ao sistema internacional, porque tudo isso reflete muito, importa muito o que acontece dentro dos Estados Unidos, né? Nós costumamos dizer. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre essa discussão, né? De ordem internacional, de crises,
e depois a gente parte por uma segunda discussão, né, sobre o papel da América Latina. Mas eu gostaria que talvez você trouxesse para a gente insights ou reflexões sobre os conceitos ou sobre o que isso significa, né, sobre o contexto de tudo isso. Eu já começo te agradecendo muito pela sua participação aqui no nosso espaço de conversa, e com isso eu te passo a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você e com todo o público que está com o programa de Santiago Danches e Neo. Falando dessa essa questão de crise de ordem internacional liberal, acho que é muito importante pensar nos dois conceitos. Ou seja, primeiro, o conceito de crises, que muitas vezes nas conversas norte-americanas falamos que é uma coisa quase natural, que existe, assumimos que existe uma crise da ordem internacional liberal. Mas acho que temos que pausar um momento e pensar também nos usos políticos da mesma ideia da crise. Segundo, é muito importante tentar compreender o conceito de ordem internacional liberal, porque muitas vezes se fala de ordem internacional liberal como se fora uma coisa que existiera verdadeiramente no mundo. Mas é um conceito, não? É importante desarticular o que é ordem internacional liberal e cada uma dessas palavras dentro do conceito. Que é ordem dentro de um sistema internacional? Liberal, mas em que sentido? As críticas da ordem internacional liberal, da ideia de ordem internacional liberal, muitas vezes falam que a ordem internacional liberal não foi ordenado, não foi liberal, e em muitos sentidos não foi puramente internacional ou em um sentido como global. Foi uma ordem dentro do sistema internacional em muitos momentos históricos. Isso é uma crítica que adiantou Amitabh Bachchan, adiantou Oliver Stumpo e outros em termos dessa ordem internacional visto de fora del norte atlántico, ¿no? Que fue talvez o centro da ordem internacional liberal. Mas vou voltar um pouco a esse conceito porque quero falar de que é ordem internacional liberal em uma narrativa um pouco mais histórica. De como se entende a construção da ordem internacional liberal por autores como Eikenberry, mencionado, e também, talvez, como devemos de questionar esse conceito e questionar a narrativa histórica que conleva. Falando da tema da crise de ordem internacional liberal, em geral, a narrativa que existe nos Estados Unidos, em Washington, aqui mais perto de onde fico eu, em Londres, é que a crise tem duas fontes. Existe uma crise ao interior da ordem internacional liberal e existe uma série de ameaças que vêm de fora da ordem internacional liberal. Na primeira, mencionadas Trump, Brexit, o populismo de direita, mas também acho que uma crise ou uma série de problemas ao nível doméstico, da sociedade doméstica, dentro dos países, uma falta de apoio para a participação dos Estados Unidos e países europeus nas instituições de ordem internacional liberal, ou uma volta ao protecionismo em termos comerciais, que tem raízes na crescente desigualdade socioeconômica dentro dos países como Estados Unidos e Inglaterra.
E essa desigualdade mina o apoio público para a participação ou nos olhos de Washington, em Bruselas e Londres, o liderazgo que dão esses países às instituições multilaterais e de ordem internacional. Assim que uma série de ameaças ao interior do centro dos países que foram historicamente os proveedores de orden internacional, según esa negativa. Y después, ameaças que vêm de fora, e esses são, sobretudo, Rússia e China. Não? Talvez se pode procurar outras fontes, mas esses, na discussão política dentro dos Estados Unidos, são os duas mais importantes. Sabe, agora, depois da invasão de Ucrânia, muitas vezes falam dessas dois como um eje, uma aliança, uma ameaça comum, mas antes disso tinha um foco um pouco diferente. Rússia tinha dois aspectos a essa ameaça à ordem internacional liberal. Um foi seus vínculos, suas conexões com a direita dentro dos países, um vínculo entre as ameaças internas e externas, sua intervenção em eleições em Estados Unidos, o vínculo com Trump, e, coisas desse estilo. China foi um pouco diferente sempre, porque o que faz China como ameaça, como fonte de problemas para a ordem internacional liberal, é que cria outra opção. A percepção da ameaça da China à ordem internacional liberal e à hegemonia de Estados Unidos é um pouco diferente, porque o papel da China é que rompe o monopólio das instituições do ordem internacional liberal ou das potências, Estados Unidos, as potências europeias, de criar um monopólio sobre os bens públicos ou sobre o que Dan Nixon e Alexander Cooley chamam o monopólio de patronato. Isso é que são as potências e as instituições que podem, têm capacidade de dar créditos, de dar ajuda, cooperação, e foram, depois da caída da União Soviética, foram quase as únicas. E poderíamos usar essa posição de monopólio para demandar condições nos créditos que davam, e também para alinhar outros países, os líderes de outros países, a seus interesses. Isso cambiou com o crescimento de China e ainda mais com o crescimento de investimentos de China e de créditos de China. Assim que essas duas fontes de ameaças para a ordem internacional criaram nessa narrativa o contexto da crise de hoje. Mas acho que falar de crises de ordem internacional liberal também é uma forma de legitimar ou de justificar essas mesmas instituições e fazer um argumento sobre o papel benéfico que estavam jogando na política internacional. Por isso, acho que também é importante questionar o uso político da palavra crise nesse sentido. Agora, se posso, vou voltar um pouco à narrativa histórica da criação da ordem internacional liberal, porque acho que nos ajuda a entender
o conceito de ordem internacional liberal e também depois porque vou votar essa narrativa histórica para falar de o que eu vejo como as contribuições importantes da América Latina a essa ordem internacional. Normalmente falamos nas relações internacionais da criação de um sistema de estados, começando com Westfália em 1748. Isso é um mito. O sistema de estados internacionais não saiu dessa conferência, mas esse é um mito que temos na disciplina de relações internacionais. Mas essa ideia de que existia nesse momento antes, que existia um sistema de estados, cria já o base, o fundamento de o que vai ser a ordem internacional liberal. Porque isso define já quem são os atores no panorama internacional, que são os estados, principalmente. E isso é a parte internacional da ordem internacional liberal. Quando falamos de ordem, esse conceito de ordem, que usamos muito, mas acho que não pensamos o suficiente a vezes, que é ordem? Para alguns em relações internacionais, significa a falta de guerra, a falta de violência. Isso é ordem. Para outros, pode ser que existe guerra e violência, mas é uma regularidade, que são padrões que se repetem ao longo do tempo. E assim, o exemplo é que o balanço de poder pode ser parte de ordem, que pode incluir o uso da violência, mas é um mecanismo de estabelecer e manter o ordem. Isso é uma visão muito típica do realismo clássico. E depois, acho que, para mim, essa ideia de falta de violência ou que ordem é essa regularidade não é suficiente. Que para mim, ordem tem muito mais que ver com umas normas fundamentais, normas constitutivas que definem quem são os atores no panorama internacional e que dão uma estrutura às relações entre esses países. Países, no caso da ordem internacional, mas atores em outros níveis. Em outros níveis. Nesse sentido, essas normas fundamentais podem mudar a um ritmo diferente das outras coisas que vemos. Ou seja, que em um contexto talvez não cambiam os atores, mas sim cambiam as estruturas de relações entre eles. E essas estruturas talvez importam muito coisas como a tecnologia. Ultimamente, na história de relações internacionais, um período que antes foi visto como um período sem muita mudança de importância, porque foi um período que não foi de conjuntura crítica, a segunda metade do século XIX, está recebendo mais atenção, porque foi um período onde cambiou, onde mudou muito a estrutura de relações entre os países, as potências, por a expansão de imperialismo europeu, sobretudo, Estados Unidos também, a criação de direito internacional moderno, criação de instituições internacionais e cambios de tecnologia. E acho que esse aspecto de cambio de tecnologia é importante para pensar em nossos dias também. Mas, então, temos essa ideia de normas que são parte da ordem internacional. Quando falamos da crise da ordem internacional liberal hoje, muitas vezes tem muito mais que ver com a palavra liberal.
O sea, que esas normas, que para mí son normas más secundarias, en lugar de esas normas constitutivas, que esos estaban siendo amenazadas por China, por la crisis que mencioné. Esas normas pueden ser um comércio aberto, comércio livre, pode ser direitos humanos, democracia, essas normas liberais, não? Que muitas vezes estão associados com a ordem internacional liberal. A ideia que isso, então, desenvolveu depois, sobretudo, começando depois da Primeira Guerra Mundial, com a criação da Liga das Nações, que foi importante para normas liberais de, se diz, autodeterminação, que foi importante para a criação de normas de autodeterminação e para a criação de instituições internacionais. É importante enfatizar que essa criação de instituições liberais existiu com um segmento do imperialismo na maioria do mundo. Assim que esse primeiro passo de ordem internacional liberal tinha em si muitos aspectos que para nós hoje em dia não são nada liberais, não? Isso existe desde o começo da ordem internacional liberal, nessa narrativa. O segundo momento, talvez mais importante, depois da Segunda Guerra Mundial, onde temos a criação de muitas instituições internacionais que existem hoje, as Nações Unidas, as instituições financeiras, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, e também a expansão de muitas normas de direitos humanos ao nível internacional e em um momento concreto de surgimento do liderazgo dos Estados Unidos. Mas, claramente, ainda é uma ordem dentro, uma ordem liberal, liderada por Estados Unidos, dentro de um sistema internacional. Que temos outro bloque e muitos outros países um pouco alinhados, ou que vão cambiando, mudando de um bloque a outro, tentando manter distância em muitos momentos, autonomia. Depois, assim, o seguinte momento importante é a caída do Muro de Berlim e a caída da União Soviética. E nesse momento, a narrativa é que o ordem liberal internacional muda a ser o ordem internacional ao nível global, que aspira suas pretensões de universalidade, que quase sempre são uma parte do liberalismo, esse aspecto universal, agora tem sua oportunidade de ser o ordem internacional em um mundo todo. E esse é um momento de muito cambio para a ordem internacional liberal e que para um autor como John Eikenberry em certo sentido, o começo dos grandes desafios de hoje em dia. A ideia que essa mesma ordem, uma mesma ordem internacional, pode incluir não somente os estados democráticos do Ocidente, não? Mas que vai ser uma ordem que pode socializar outros países que nunca foram parte fundamental, parte dentro da ordem internacional liberal, como China, Rússia e outros. E isso cria uma série de desafios para o liderazgo dos Estados Unidos e Europa, e também para essas instituições multilaterais, que agora têm que funcionar com um nível de diferença muito mais grande, diferença de interesses, de cultura, de muitos tipos, e talvez isso
mais o que podem fazer uma série de instituições se também querem manter esse aspecto liberal. E acho que essa é uma das tensões que existe, começando nos anos 90, e que vão sendo cada vez mais grandes, com a perdida do papel unipolar dos Estados Unidos. Apenas 30 anos, né, da nossa história, que é muito pouco, nós tínhamos previsões completamente diferentes, né? Eu me refiro ao fato de que o desmembramento e colapso da União Soviética, a reunificação da Alemanha e o fim da Guerra Fria foram anunciados como o início de uma era de domínio liberal sob a Hum, égide dos Estados Unidos, né, que não teria páreo nenhum, não teria competidor nenhum, né? E alguns teóricos chegaram a anunciar triunfantemente, vamos dizer assim, o fim da história, né? sim, A paz reinaria e nada de conflito, o comércio livre uniria o mundo, tudo prosperaria, né? Ou seja, sim, tudo ficaria bem, né? Só que não. Então você vê aí, você já coloca, você tem a emergência aí de competidores, né? Com as suas prioridades, com as suas agendas, com os seus interesses, né? E aí tudo isso a gente chega no contexto de hoje, né? E você queria fazer algum comentário, por favor? sim, que existia sem dúvida essa ideia nos anos 90 que todas as coisas boas existiam juntas, não? Que isso incluía o livre comércio, a expansão da democracia, a proteção dos direitos humanos e o desenvolvimento econômico. Que todas essas coisas, tinha que prosperar no mesmo momento. Que se avançava a democracia, isso também ia proteger os direitos humanos nesse contexto, com melhores instituições domésticas, isso ia dar uma proteção para os direitos de propriedade, outro conceito liberal muito importante. Então isso ia liberar o mercado e depois, com um maior desenvolvimento, os cidadãos iam ter maior confiança na democracia. E a ideia foi que ia ter um ciclo positivo, melhorando em cada aspecto, não? Em, o problema foi, ao nível doméstico, na América Latina, onde essa narrativa tinha muita potência nos anos 90 e depois, o problema foi que acho que esqueceu da política, o papel da política ao nível nacional, ao nível doméstico, mas também ao nível internacional, que existia ainda competência entre os países, que existia desigualdades em sistemas de produção, de formas de inserção na economia global, que existia perdedores na democracia também, que na economia global, e esses perdedores também ia buscar formas políticas de responder a essas mudanças. Que a visão é muito otimista esse momento, é que só deixou do lado a política. E no sistema internacional também, pensando que talvez somente porque a China está desenvolvendo, crescendo em termos econômicos, que isso ia trazer consigo também maior liberalismo a nível de política doméstica. Mas
funcionou de uma forma muito diferente, que foi que o desenvolvimento econômico prestou legitimidade a governo muito pouco democrático, não? E um governo que sabia aproveitar desse crescimento, dessa legitimidade, para buscar suas oportunidades ao nível internacional e também para fortalecer seu controle na política doméstica. Assim que, uns anos depois, começando, acho, com a crise financeira de 2008, na disciplina de Relações Internacionais, e muitos políticos também, tinha que repensar esses conceitos que todas as coisas boas ia desenvolver juntas, não? Acho que na América Latina foi óbvio antes. Em um momento onde a disciplina de relações internacionais em Gramsci estava falando do crescimento do império dos Estados Unidos, da hegemonia dos Estados Unidos, do momento unipolar, como se não tinha fim, na América Latina surgia uma contestação em política muito forte, começando no final dos anos 90. Não? E isso acho que foi porque foi já óbvio nos muitos países da região que não avançavam todas essas coisas em ciclo sempre positivo, que algumas foram muito decepcionantes, não? Acho que nesse sentido vemos questionamento da ordem internacional liberal antes. Embora a palavra, a frase ordem internacional liberal, acho que é muito interessante que não foi uma frase popular na América Latina mesma, e nas revistas acadêmicas, os jornais, não foi conceito muito usado antes da percepção da crise da ordem internacional liberal. Nas principais revistas da região, não é uma palavra muito usada, não é conceito muito falado nos anos 90, 2000. Muitos autores estão falando de coisas vinculadas, mas falam com outras palavras, falam de globalização, hegemonia estadunidense, falam de multilateralismo, não? Coisas muito vinculadas, muito vinculadas com ordem internacional liberal, mas talvez sem aceitar esse conceito como válido. Muito bom. E aí, assim, você já deu aí um gancho para a gente ir para o nosso segundo ponto aqui, né, da nossa conversa. Como, né, a América Latina se insere, então, nessa ordem, né? O senhor faz uma provocação em mais de um dos seus trabalhos, né? De sua autoria, seja autoria single ou mesmo coautoria, né, com os dos seus colegas, e isso diz que, muito embora estudiosos da ordem internacional tenham prestado pouca atenção, vamos dizer assim, à região, né, essa região da América Latina, devido ao seu respectivo papel periférico na sociedade internacional, né, no sistema internacional, na verdade, a América Latina teria feito contribuições muito significativas, muito importantes para as ordens internacionais, justamente devido a essa posição periférica, Sim, né? Vamos sim. chamar assim, essa posição aí secundarista. Então, como que o senhor examina especificamente a inserção, eu chamo de inserção da América Latina, né? Quando ela se envolve na construção, então, desse ordenamento, desse conjunto de regras que são tidas como
as ordenadoras de um sistema, ou de dar esse equilíbrio, essa paz, muito entre aspas, né, já que os conceitos são muito diferentes a respeito dos fins dessa ordem, né, ou da essência dessa ordem. Então, quais seriam os possíveis futuros também dessa ordem, né, diante do contexto que a gente vive hoje, né, e o papel desses países da América Latina nessa inserção, que é muito positiva, porque a América Latina nem aparece, né, no debate, isso o senhor fala nos seus trabalhos e, de fato, né, não é considerada, no entanto, o senhor joga um outro olhar, que isso é muito interessante, né? Embora possa haver discordância em relação a assim, as afirmações, né? Ou haver um espaço para uma discussão, mas é interessante quando joga-se luz a esse papel de uma região que tem a sua importância. Obviamente, eu sou dessa região, então eu obviamente vou ter um outro olhar, mas de fato no debate teórico que é centrado né, nos Estados Unidos e no chamado Ocidente, né, entre os aliados, mas, no entanto, isso não teria importância alguma, e mesmo diante de autores críticos, que têm uma visão crítica, né, da ordem internacional. Então, eu queria que você dividisse com a gente aqui as suas reflexões, né, feitas aí nos trabalhos e na sua agenda do momento, inclusive. Vou tentar falar de umas três coisas. Primeiro, eu vou falar um pouco de essa literatura e a ausência da América Latina na literatura tradicional sobre ordem internacional liberal. Depois, vou falar um pouco dessa visão histórica. Estou trabalhando com um professor de Cambridge, Universidade de Cambridge, Carsten Andreas Schultz, um projeto sobre as contribuições, as interações de América Latina com a formação de ordem internacional liberal em alguns aspectos, não completamente, com certeza, na segunda metade do século XIX. E depois vou falar um pouco de algumas contribuições à ordem internacional de hoje. Essa literatura que começamos a falar de Eichenberg e de outros autores que são fundamentais para o conceito do ordem internacional liberal, quase não menciona a América Latina. E quando menciona a região, é somente como um tipo de exceção. O comportamento dos Estados Unidos não sempre foi liberal. Por exemplo, essas coisas que Estados Unidos fez na América Latina na Guerra Fria. E isso é tudo. Não fala mais da importância da região. Mas há uns outros autores, muitos na América Latina mesma, e não, há uns outros, talvez a mais conhecida é Catherine Sicking, em Harvard, que sim que falam de contribuições que faz a América Latina, e não somente os governos de América Latina, mas também a sociedade civil de América Latina em temas de direitos humanos. Hoy outros, como Juan Pablo Scarfi, fala do papel da América Latina no direito internacional e a contribuição que pode fazer a América Latina começando finais do século XIX, nesse aspecto das regras importantes para a ordem internacional. E também acho que há muitos outros exemplos nisso. Contribuições ao marco econômico ou contestações do marco econômico, começando com muitos no Brasil e outros que veem a economia global de uma forma muito diferente, referentes de escolas de dependência e de autonomia. Mas há também outros historiadores, como Christy Thornton, que está trabalhando em contribuições de México a esse
esse aspecto econômico de ordem internacional, que muitas vezes é uma forma de fazer uma contribuição de uma posição de tentar mudar o sistema, mudar as regras existentes. Em outros aspectos também vemos o papel da América Latina como fundamental na criação de instituições regionais, que cria espaço não somente na América Latina em si para debatir novas regras, novas formas de relacionar entre os países, mas também criando espaço no ordem internacional ao nível global para o regionalismo. Isso é uma coisa que vemos muito claramente depois da Segunda Guerra Mundial, na mesma conferência de São Francisco, onde criam as Nações Unidas. Assim que tem os autores principais nessa literatura muita pouca atenção na América Latina, nem aos afetos de ordem internacional, nem a participação da região nas instituições globais, e pouquinho mais as normas jurídicas, as normas de direitos humanos, que vêm de América Latina e formam depois parte da ordem internacional liberal. Nesse trabalho histórico que estou fazendo com Carsten e alguns outros colegas, quero voltar a esse mesmo conceito do primeiro bloque de ordem, não? Nesse sentido, acho que é importante pensar não somente contribuições a o que pode ser liberalismo, como os direitos humanos, porque é muito claro que na América Latina existe uma tradição endógena do liberalismo, e essa tradição surgem outras normas, outras ideias sobre a organização da política internacional. Mas se estamos pensando nesse conceito de ordem como normas fundamentais constitutivas sobre quem é um ator no sistema internacional, no mundo, nesse contexto político, acho que o papel da América Latina, feita desde essa posição periférica, é diferente, porque muitas vezes o que veamos é uma forma de tentar mudar as normas de quem é um ator legítimo no sistema internacional, porque no século XIX, numa ordem que foi ainda muito centrada na Europa, a legitimidade de um ator foi ainda muito vinculado a sistema de dinastias, a sistema monárquico. E para o Brasil, isso também foi muito importante. O Brasil, esse século, gastou muito em suas, não foram embaixadas, propriamente, nesse momento, mas em suas delegações, e nas cortes monárquicas europeias, gastavam muito mais nessas delegações do que gastavam na região da América Latina, porque queria legitimar, justificar su membresia na sociedade internacional, que ainda foi uma sociedade principalmente monárquica e dinástica. Incluso para os Estados Unidos, em alguns aspectos, os Estados Unidos estava peleando, lutando para uma membresia em termos iguais às potências europeias no século XIX, especialmente nos começos, a metade do século. Vemos momento claro disso na resposta mexicana a uma invasão de França, com o apoio de Inglaterra e Espanha, em 1861. A forma de responder a essa invasão foi
contestação liberal por parte do governo de Benito Juárez, de fazer argumento que a legitimidade de Estado na ordem internacional, se essa ordem fora verdadeiramente liberal, tinha que ter base na soberania popular e não no sistema monárquico. E isso foi argumento, nesse momento, muito radical para entender quem foi membro legítimo da ordem internacional. E foi argumento muito mais liberal nesse sentido, que tinha sua base em uma tradição republicana, liberalismo republicano, que foi muito importante em formar a tradição diplomática de América Latina. E de essa tradição de internacionalismo republicano, se pode ver aspectos como solidariedade regional com outras repúblicas da América Latina, que foi importante para esse conceito de ter uma região diferente ao que existia na sociedade internacional europeia. Vemos argumento diferente sobre o papel do direito internacional nesse momento. Vemos enfoque em mudar as relações entre os países dentro dessa região para procurar formas diferentes de resolver conflitos entre esses países. A importância do arbitragem, por exemplo, que começa a crescer, a acrescentar muito na metade do século XIX. Assim que tem uma série de formas de responder a uma sociedade internacional europeia em alguns aspectos liberal, mas com liberalismo imperial, e responder a esse imperialismo liberal com liberalismo republicano internacional. E são, acho que são duas visões muito diferentes de como deve de ser uma ordem internacional. Liberais em algumas formas, mas com tradições liberais muito diferentes. Muito bom. Ó, em nome de toda a equipe aqui do INCT-INEU, eu agradeço imensamente a sua colaboração. E com isso, nós ficamos por aqui, agradecendo muito, mas muito mesmo, a todos e a todas que nos acompanham por aqui no canal. Continuem com a gente acompanhando esse programa sobre políticas doméstica e internacional dos Estados Unidos, aqui no nosso canal do YouTube. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau. Muito obrigado.